Bom dia e a paz do Senhor a todos. Espero que vocês tenham passado essa semana muito bem. Estou muito feliz de estar aqui nesta manhã com essa responsabilidade de me expor mais uma vez a lição para vocês. Nós estamos na lição de número 2. Tem como título O Chamado de um Líder. Nós estamos estudando a revista Tempo de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Peço que você, juvenil, por favor, e você que nos acompanha, esteja com a sua revista em mãos, aqueles que assim o têm. Aquele que não tiver, não tem problema, nós estaremos fazendo a leitura de todos os tópicos. Peço que você esteja com a sua Bíblia, talvez um computador, um smartphone, para que você possa estar consultando a palavra de Deus à medida que nós estivermos expondo e dando sequência nos tópicos desta manhã. Como é de costume, nós iremos fazer uma oração para estar iniciando essa aula. Eu quero que, por favor, você, onde você estiver, seja no seu quarto, na sua sala, junto com os seus parentes, no seu local de trabalho, naquele momento de folga que você tiver, no meio da rua, dentro do ônibus, não importa. Eu quero que você, neste momento, se possível, feche os seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer em nosso meio. Nós te damos graças por ter até aqui o Senhor ter sido nos sustentado, nos guardado, nos preservado em tudo, porque, Senhor, mesmo, Senhor, nós sem merecermos, ó Pai, o Senhor tem, Senhor, derramado as Tuas bênçãos, Senhor, espirituais e materiais, Senhor, em nosso meio, nós somos gratos a Ti, ó Pai. Continua conosco, nos guardando, nos, ó Pai, fortalecendo em tudo, ó Pai, para a glória do Teu santo nome. Assim, ó Pai, nós te oramos, a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus, a quem nós muito amamos e servimos. Amém. Juvenis, neste momento, nós estaremos fazendo a leitura do nosso texto áureo. O nosso texto áureo está no livro de Josué, capítulo de número 1, verso 9. Diz assim, Josué, capítulo 1, verso 9, você que não tem a revista pode acompanhar na sua Bíblia, diz o seguinte: Não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como vocês já sabem, nós temos pelo menos 3 objetivos que nós iremos trabalhar no decorrer desta lição. O primeiro objetivo, por favor, acompanhe comigo. O nosso primeiro objetivo é analisar as orientações dadas por Deus a Josué sobre como enfrentar o novo tempo que estava chegando à sua vida, bem como para os hebreus. Ou seja, o nosso primeiro objetivo é analisar as recomendações, as orientações dadas por Deus a Josué, sobre como ele ia se portar nessa nova fase da sua vida, neste momento em que ele iria liderar o povo de Deus, e também as recomendações para este povo. Segundo objetivo, nós vamos estudar os conselhos do Senhor a Josué para que alcance êxito em sua vida, em sua missão, de conquista a Canaã. Nós vamos estudar os conselhos do Senhor a Josué. Conselhos estes que iria ajudar a alcançar o quê? Uma perfeição, um êxito em sua jornada. Nosso terceiro objetivo é compreender as três últimas abordagens que o Senhor fez a Josué quando o comissionou para substituir Moisés, que é reconhecimento do seu chamado, compromisso com a palavra de Deus
e com as promessas a serem alcançadas. Então, nós vamos compreender as 3 últimas abordagens que o Senhor fez a Josué, que é o reconhecimento do seu chamado, o compromisso com a palavra e as promessas a serem alcançadas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à leitura bíblica em classe. Está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 34, do verso 1 ao 9. Acompanhe comigo. Então subiu Moisés das campinas de Joabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostra-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. E era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Vou fazer a leitura da introdução e logo em seguida nós iremos para o nosso primeiro tópico. Os líderes escolhidos pelo Senhor também morrem, mas a obra de Deus continua. Nessa lição veremos que chegou a hora de Moisés encerrar a sua carreira como líder dos hebreus. Mas Deus não deixaria o seu povo sem alguém para conduzi-lo. Então ele comissionou Josué para substituir seu servo Moisés. Que tarefa difícil! A coragem e a determinação para conduzir o povo já faziam parte da sua personalidade, do caráter de Josué. Mas alguém precisava pô-las à prova. E esse alguém foi o próprio Deus. A partir de então, com a certeza de seu chamado, Josué, cheio de fé e coragem, poderia encorajar e guiar o seu povo rumo à terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento eu quero lhe pedir que esteja com a caneta em mãos. Nós iremos grifar algumas partes muito importantes. Nós temos pelo menos 3 tópicos a trabalhar no decorrer desta lição, e cada tópico desse tem pelo menos 3 subtópicos. Nós iremos fazer a leitura de cada um desses subtópicos e iremos dar uma exposição para cada ponto. Por favor, o primeiro tópico tem como título Um Novo Tempo. Glória a Deus. Primeiro subtópico, Moisés morreu. Josué por muito tempo serviu a Moisés com dedicação, mas agora o ministério de Moisés havia chegado ao fim. A morte dele significava uma mudança importante na vida de Josué e de todo o povo. O tempo de caminhada pelo deserto, por favor, grife essa parte, período em que se colhia diariamente o maná e em que se contava com a presença da nuvem e da coluna de fogo para dar sombra ao povo sobre o sol causticante e aquecer, alumiar as noites frias do deserto, havia chegado ao fim. Descortinava-se a chegada de um novo tempo de conquista. Louvado seja o nome do Senhor. Juvenis, o primeiro ponto que nós devemos observar nesta leitura é que na lição que nós estamos estudando vai trabalhar um pouco do livro de Josué, e em especial a sua vida, o seu ministério, o seu chamado. E sabendo disso, nós precisamos entender que
enquanto Moisés estivesse vivo, o povo não entraria na terra prometida. Mas por quê? Quando observamos em Números, capítulo de número 20, do verso 2 ao verso 13, nós podemos observar isto que eu estou falando. Por favor, Números, capítulo de número 20, do verso 2 ao verso 13. Por que enquanto Moisés estivesse vivo, o povo não entraria na terra prometida? Por favor, eu estou aqui com a minha Bíblia online, Números capítulo de número 20, verso 2 ao 13. Diz o seguinte: e não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés, falando, dizendo: antes tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. O povo estava murmurando porque não tinha água, nem para ele, nem para os teus animais. Mas a palavra de Deus disse que Moisés, se lançando sobre o chão com o seu rosto e dando glórias a Deus, e foi até o Senhor para pedir uma solução. No verso 7 diz o seguinte: o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e a seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Ali o Senhor já havia falado que por causa da atitude de Moisés, ele não entraria na terra prometida. Na leitura bíblica, no texto bíblico, leitura bíblica em classe, nós observamos que Moisés olhou para toda aquela terra, mas ele sabia que ele não iria possuí-la. Infelizmente, isto não pôde ser possível no ministério de Moisés. E por causa disso, o Senhor disse que ele não entraria na terra prometida. Por isso o escritor aqui, ele vai falar que é chegada um novo tempo de conquista. Você pode entender? Quando ele fala de um novo tempo de conquista é porque, enquanto Moisés estava vivo, o povo não entraria, porque o Senhor falou que Moisés não veria a terra prometida. Não entraria. Então, a partir do momento que Moisés morre, a partir do momento que o ministério de Moisés termina, que Josué assume em seu lugar, começa um novo tempo de conquista, porque agora sim, o povo de Deus, aquele povo, iria adentrar na terra prometida. Segundo tópico, assuma a liderança. O Senhor falou com Josué: levanta-te, pois agora. Esse era um momento singular na vida de Josué. Um homem acostumado a servir a Moisés e que agora recebe uma ordem dispar. Levanta-te. Um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal para realizar a sua obra, lembrando que o Senhor sempre colocará em lugares estratégicos pessoas que confiam inteiramente nele. Josué nunca resistiu a Moisés,
ou mesmo criticou, mas sempre se manteve inteiramente submisso ao seu líder. Por isso, no tempo certo, Deus o exaltou. Louvado seja o nome do Senhor. Juvenis, logo após a morte de Moisés, nós vemos o Senhor indo até a Josué e dizendo: Moisés está morto, levanta-te, pois agora. Como bem disse o escritor, esse era um momento singular na vida de Josué, porque ele era acostumado a ser liderado e agora ele estava com a responsabilidade de liderar o povo de Deus. E algo que chama a nossa atenção no ministério de Josué é que enquanto Moisés estava vivo, ele nunca resistiu a Moisés. Josué nunca questionou ou mesmo criticou a liderança do seu líder Moisés. Pelo contrário, Josué foi obediente em tudo para com o que Moisés, seu líder, o havia falado e pedido. Ouça, Juvenis, algo que nosso pastor fala muito e que é a mais pura verdade. Alguém que não sabe ser liderado não pode ser líder e jamais será um líder perfeito. Alguém que não é submisso ao seu pastor, à sua liderança, jamais poderá liderar. Veja o exemplo que Josué nos deixou. Quem não pode ser liderado também não pode ser líder. Ouça, na nossa sala há muitos moços, muitas moças que desempenham um trabalho muito importante dentro de vários ministérios, departamentos que compõem a nossa igreja. E o que vai definir se vocês vão desempenhar no futuro uma posição de liderança será a sua postura hoje como liderado. Louvado seja o nome do Senhor. Será a sua obediência ao seu líder, sua submissão. Isso vai definir se você será apto ou não para o chamado de Deus. Muitos têm o desejo de estar na frente de um determinado departamento, de um determinado ministério, de desempenhar uma certa liderança dentro da casa do Senhor, mas não querem ser liderados antes, não querem prestar a submissão aos seus líderes, aos seus pastores. Essas pessoas jamais alcançarão uma perfeição dentro da casa de Deus. Jamais desempenharão o trabalho de Deus com graça. Porque são pessoas que não são humildes. Que não se quebrantam. Que não sabem ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, se nós quisermos desempenhar um papel de líder, se nós quisermos estar à frente de algum departamento, de alguma área que compõe a casa de Deus, nós precisamos aprender a ser submissos, a ser liderados, a ser obedientes, a não criticar a voz do nosso líder, mas fazer tudo o que ele nos pede, de acordo com a palavra de Deus, para que nós possamos crescer de maneira saudável e, quem sabe, um dia poder alcançar a posição daquele que nos liderou. Louvado
seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, tenha iniciativa. O terceiro comando de Deus para Josué foi: passa este Jordão. Tudo e todo este povo, Josué tinha de entrar na terra prometida, juntamente com seu povo. Não haveria mais rodeios pelo deserto. Era hora de alcançar rumo a Canaã. Passar o Jordão significava o rompimento com o imobilismo e a tomada de posição. Chegou a hora de Josué e o seu povo seguir adiante. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse terceiro tópico, nós vemos a iniciativa de Josué ao responder o comando do Senhor, o chamado do Senhor. Nós sabemos que a função ou a posição de um líder na obra de Deus não é para todos. Nem todos alcançarão a posição de liderança. E a posição de liderança realmente não é para todos. Mas todos nós somos chamados a fazer a obra do Senhor nas funções a qual Ele nos colocou. E o chamado a ter iniciativa é para todos nós, independente se somos líderes ou não, se estamos na frente ou não. O chamado para ter iniciativa é para todos. Não é só porque eu e você não desempenhamos a função de líder dentro da casa de Deus que nós devemos ficar aquém, nos acomodar. Pelo contrário, nós devemos ter iniciativa, devemos ser proativos na obra do Senhor. Iniciativa é a ação de quem é o primeiro a fazer algo, é disposição, é isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de mim, que nós tenhamos disposição na obra do Senhor, que nós tenhamos iniciativa. Infelizmente, o que mais nós vemos nos dias atuais são as pessoas acomodadas. E normalmente o líder, aquele que está à frente do trabalho, sofre. O peso, a carga está sobre ele, porque muitas vezes os que estão ao seu redor não contribuem para o alívio deste peso, desse fardo, desta carga. Mas nesta manhã eu te convido a refletir nessas palavras. Eu e você, que desempenhamos algum papel dentro da casa de Deus, não importa qual, seja de obreiro, seja no audiovisual, seja no ministério de louvor, seja na limpeza, seja na cantina. Em todos estes departamentos, em todas estas áreas, há um líder, há uma pessoa de frente. E nesta manhã eu te convido a refletir nestas palavras e a partir de agora começar a aplicar o seguinte: eu vou fazer mais, eu vou ter mais iniciativa aonde eu estou trabalhando. Eu vou procurar aliviar o fardo do meu líder, ajudá-lo, ter mais disposição, ter mais força de vontade. Eu vou sair do comodismo. Eu vou procurar fazer mais. Porque você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus, porque a obra é de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Segundo tópico, conselhos para a conquista. O primeiro subtópico diz o seguinte: não despreze ninguém. Não despreze ninguém. Leia comigo. Deus ordena a Josué a conduzir todo este povo. Algo bem diferente do que dissera acerca da geração anterior, da qual não entrou quase ninguém, a não ser o próprio Josué e Calebe na terra prometida.
O Senhor aprovou a segunda geração de hebreus e por isso determinou que ninguém ficasse de fora da travessia. Josué deveria conduzir todos, independente de qualquer contingência, à terra prometida, aos patriarcas. Certamente no meio do povo havia pessoas cobiçosas como Acã, temerosas, negligentes, mas mesmo assim eles deveriam possuir a terra prometida. Ouça, o Senhor não se surpreende com as limitações éticas, morais e espirituais dos homens, pois Ele nos conhece muito antes de nós nascermos. A sarça que Moisés viu no deserto do Sinai, a qual queimava, mas não se consumia, representava bem tal circunstância. Esse arbusto, como se sabe, bastante comum naquela região, era cheio de nós, não produzia frutos comestíveis, sua sombra não era grande, mas foi nele exatamente que o Senhor escolheu para se manifestar a seu servo Moisés. Talvez para demonstrar que mesmo sem as melhores qualidades, poderia fazer um grande milagre através de seres vivos imperfeitos, como era a sarça. Diga-se, porém, que a imperfeição da sarça poderia ser sentida pelos homens, habitualmente críticos, os quais esperavam nela algo mais importante para o consumo. Entretanto, as características pouco exuberantes daquela humilde planta eram suficientes para o Senhor usá-la gloriosamente naquele instante histórico. Glória a Deus. Esse tópico é um tópico muito importante. Não despreze ninguém. Esse, sem sombra de dúvida, é um tópico que nos confronta e nos faz refletir bastante como estamos avaliando as circunstâncias e as pessoas ao nosso redor. O tópico tem um título, Não Despreze Ninguém. E o escritor vai nos mostrar pelo menos duas situações pelas quais nós não devemos desprezar. A primeira foi mostrando que mesmo os homens, como Acã, homens cobiçosos, entre outras pessoas que foram negligentes e com limitações éticas e morais e espirituais, essas pessoas iriam entrar na terra prometida, iriam possuir. Segundo, ele mostra que Deus escolhe uma sarça para se comunicar, para se manifestar com o seu servo Moisés. Uma sarça, uma planta infrutífera e que teoricamente não tinha serventia ou valor algum. Ouça, juvenis, isso nos mostra e nos dá uma lição muito importante. Afinal, nós temos o costume de julgar pela aparência. Esse é um defeito da maioria de nós. Nós julgamos por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós olhamos, pelo exterior, pela aparência, pelo brilho. E a nossa tendência normalmente é escolher aquilo que agrada aos nossos olhos, quando o Senhor não olha desse jeito. Talvez olhando para essa situação, nós iríamos olhar essas pessoas e iríamos dizer: essas pessoas não merecem, essas pessoas não devem, elas não entrarão na terra prometida. Mas elas entraram. Talvez aos nossos olhos o que seria mais atraente seria uma oliveira, seria uma planta frutífera, mas o Senhor escolhe uma sarça, uma planta infrutífera, que dá pouca sombra, que não é bonita, pelo contrário, teoricamente não tem serventia algum. Algo que nos mostra
claramente isso como nós olhamos pela aparência? Por favor, abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 16. Primeira Samuel, capítulo de número 16. Em 1 Samuel, capítulo de número 16, nós observamos o seguinte, que o Senhor já havia rejeitado Saul como rei. Ele pede a Samuel para ir na casa de Jessé, que ele iria ungir o novo rei de Israel. Que um dos filhos de Jessé iria ser ungido. E o interessante é que quando Samuel chega lá, ele conversa com Jessé, ele pede para trazer os teus filhos. E olha o que é interessante no verso 6, o que acontece. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, Samuel dizendo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Verso de número 7 diz o seguinte, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o coração, pois o homem vê o que está diante dos teus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que Samuel estava olhando para a aparência, para o exterior, para as qualidades físicas. Mas o Senhor já havia rejeitado aquele moço. Ele estava olhando o coração. E ele vai buscar aquele que está lá no campo, cuidando das ovelhas, Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós não devemos desprezar ninguém. Como assim diz o escritor e assim diz a palavra de Deus. Isso é algo muito sério. Sabe por quê, juvenis? Porque muitas escolhas das nossas vidas, dentro da nossa vida, pode ser escolhas ruins se nós olharmos para a aparência, para o exterior. Normalmente, quando nós olhamos para a aparência, para o físico, para o porte, para o brilho, e visamos isso, lá na frente nós sofremos. Lá na frente nos arrependemos. Um exemplo clássico que não está aqui, mas a gente pode aplicar dentro desse contexto sobre a questão de não desprezar ninguém, de não olhar para a aparência, de não olhar o exterior. É no momento quando nós formos olhar para alguém que nós estamos interessados a nos relacionar, a namorar. No momento que nós formos escolher uma moça para casar, ou a moça for escolher um moço, normalmente as pessoas que olharam para a aparência hoje sofrem, porque não viram qualidades de homem e de mulher de Deus em primeiro lugar. Porque não buscaram ver a maneira como este homem e esta mulher amavam a Deus, mas olharam para o exterior. Mas o coração dessas pessoas estavam podres e hoje carregam o sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor.
Segundo subtópico, não se esqueça de Moisés. Outro fato bastante interessante, observado na fala inicial de Deus a Josué foi: como eu disse a Moisés, como foi. Outro fato bastante interessante observado na fala inicial de Deus a Josué foi: como eu disse a Moisés, como fui com Moisés, fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. É impressionante como há pessoas que, por ingratidão ou receio quanto a serem questionados ou comparados à sua liderança, querem apagar a memória daqueles que semearam anteriormente no reino de Deus. O Senhor, porém, recomendou que o legado de Moisés não fosse esquecido. O apóstolo Paulo, acerca disso, mencionou que nem o que planta, nem o que colhe são nada, mas Deus que dá o crescimento. Josué deveria conduzir seu povo com a memória viva das palavras ouvidas da boca de Moisés. Afinal, não se tratava de um novo projeto, mas algo que aconteceu séculos antes, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus pelo mesmo motivo. Deus, quando falou com Moisés na sarça, apresentou-se como sendo o Deus dos seus antepassados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos aqui observar que mesmo após a sua morte, Deus ainda honrava teu servo Moisés. E faz com que Josué se lembre de todas as ordenanças, de tudo aquilo que Moisés havia lhe falado. Algo que o escritor destaca aqui é que nós que iremos compor as próximas gerações, devemos ter em mente que a obra de Deus é uma só. Juvenis, homens e mulheres vêm e vão, mas a obra de Deus continua, permanece. E nós que vamos substituir nossos líderes, devemos ter em mente que esse projeto não é nosso, que a obra de Deus não é exclusiva e que quem dá o crescimento é Deus. Nós devemos ter isso em mente. Daqui uns dias, o nosso líder parte e Deus coloca um outro homem no lugar dele. E assim sucessivamente. E talvez eu ou você, ou aqueles que nos rodeiam, irão compor esta posição. E o escritor aqui nos mostra que nós não devemos tentar apagar aquilo que os nossos líderes fizeram. Porque a obra é uma só, porque a caminhada é uma só, porque o projeto é um só. É tudo para a glória de Deus. E nós devemos, pelo contrário, não tentar apagar, mas tentar acrescentar, somar, para que a obra de Deus avance, para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus cresça, se multiplique, se fortaleça. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse terceiro tópico, vamos trabalhar viva, pregue, medite nas Escrituras. Ao ler o texto de Josué, capítulo 1, 7 e 8, vemos que Deus estabeleceu 3 princípios importantes para o nosso líder, para o novo líder do povo hebreu. Primeiro, observe, seja fiel ao determinar que Josué deveria cumprir toda a lei mosaica sem dela se desviar. Fale a respeito da lei, ao determinar que Josué falasse da lei do Senhor aos outros continuamente, a fim de que todos reconhecessem a Deus. E por último, prepare-se. Quando o Senhor ordenar a Josué
a meditar no livro santo diuturnamente, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Esses 3 princípios não poderiam ser negligenciados, pois deles derivariam todo o sucesso da jornada rumo a Canaã. Nesse terceiro tópico, nós vemos os 3 princípios que Deus estabeleceu a Josué. Seja fiel, fale a respeito da lei e prepare-se. Em outras palavras, viva, pregue e medite nas Escrituras. Assim como Josué deveria seguir esses princípios para que a jornada rumo a Canaã fosse perfeita, fosse um sucesso. Observe, assim nós também devemos fazer o mesmo para que a nossa jornada rumo à Nova Jerusalém, aguardando a vinda do nosso Senhor, também se concretize. Assim também nós devemos fazer o mesmo. Viver, pregar e meditar na palavra de Deus, para que o nosso chamado seja um sucesso. Nós devemos nos comprometer com a palavra de Deus. Nós devemos fazer com que a palavra de Deus seja o nosso alimento. Nós devemos tomar café com a palavra de Deus. Estou fazendo uma alusão aqui, almoçar a palavra de Deus, jantar a palavra de Deus. É algo constante, juvenis. Ela tem que fazer parte das nossas vidas, para que o nosso chamado seja um sucesso, para que Deus venha nos abençoar em tudo em que nós fizermos. Glória a Deus. Terceiro tópico: reconhecimento, compromisso e promessas. Reconheça o seu chamado. Não te mandei eu. Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. Tal convicção era necessária para prevenir eventuais crises existenciais, que são armas do mal, como se vê na tentação de Jesus no deserto. Quando o inimigo questionou por 3 vezes se Jesus era o Filho de Deus, ora, o diabo quis suscitar dúvida até no Salvador. Assim, ao dizer, não te mandei eu, Deus fez sossegar o coração de Josué, garantindo que era ele quem avaliava aquela empreitada. E como Josué, todos sabemos que quando Deus manda, ele se responsabiliza. Reconheça o seu chamado. Juvenis, algo muito importante para o cristão é ter convicção do seu chamado, é ter convicção daquilo pelo qual ele foi chamado. O escritor destaca a fala do Senhor a Josué: não te mandei eu? Deus estava carimbando, validando o chamado de Josué. Fui eu que te mandei, fui eu que te chamei. E algo que o diabo sempre vai usar contra nós é a dúvida. Vai tentar pôr dúvida em nossos corações quanto ao nosso chamado, quanto às nossas decisões na obra do Senhor. Mas assim como o Senhor falou a Josué, nesta manhã Ele também fala ao meu e ao seu coração: não te mandei eu? Deus também tem confirmado o seu chamado em nossas vidas. E se Deus te chamou, Ele é responsável e irá cumprir o seu chamado.
Apenas confie e entregue tudo nas mãos dele, descanse no Senhor e ele tudo fará. Porque ele nos chamou. E nós devemos reconhecer o nosso chamado, ter convicção de que Deus nos chamou para essa obra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Segundo ponto, dê o seu máximo. Em todo chamado, o Senhor sempre pede um compromisso, esforça-te. Ou, em outras palavras, dá o seu máximo. Essa expressão foi repetida 3 vezes no versículo 6, 7 e 9. Caberia a Josué, portanto, dar o melhor de si, não viver em distrações e nunca perder o foco daquilo que realmente era importante, o projeto de Deus. Muitas pessoas se envolvem com tantas distrações que fazem com que a energia para tocar as atividades sejam divididas entre o que é essencial para Deus e supérfluo. Deus nos guarde de tal desperdício. Esse é um ponto muito importante, juvenis. O escritor destaca que a expressão esforça-te é dita pelo menos 3 vezes nos versos 6, 7 e 9. Em outras palavras, ele diz que essa palavra significa dê o seu máximo para a obra de Deus. Uma pergunta que eu quero te fazer nesta manhã, você que me escuta, você tem dado o seu máximo para a obra de Deus? Tem se esforçado? Tem se dedicado? Tem trabalhado de fato na obra do Senhor? Muitas vezes nós perdemos tempo com o que não acrescenta em nada em nossas vidas. Gastamos nossa energia com coisas superficiais e passageiras e deixamos de buscar as coisas essenciais concernentes à obra de Deus. Nós conseguimos gastar 2 horas na frente de uma televisão, vendo uma série, vendo um filme, mas nós não conseguimos gastar a metade disso de joelhos em oração, jejuando, nos santificando, evangelizando, fazendo a obra de Deus. Isso é uma vergonha para nós. E nós precisamos refletir nisso. Se nós quisermos ter uma vida diferente do mundo, se nós quisermos alcançar um nível espiritual, a fim de termos intimidade com Deus, a fim de vivermos experiências com Deus, nós precisamos nos atentar para isso. Porque senão nós nos acomodaremos, nós enfraqueceremos, nós pereceremos. Mas o Senhor, Ele nos chama nesta manhã, dizendo, esforça-te. André, esforça-te. Juvenil, moço, moça que me ouve, esforça-te. Dê o seu máximo. Gaste tempo e muito, mas muito tempo na obra de Deus. Gaste muito, mas muito tempo em oração. Porque isso não será em vão. Isso acrescentará em muito no seu futuro. Isso acrescentará muito no seu chamado. Isso acrescentará em muito no seu ministério, na sua vida, no seu lar. Que essa palavra fique gravada nos vossos corações. Terceiro e último tópico, promessas. Junto com o seu chamado,
O Senhor faz maravilhosas promessas a Josué. Dentre elas podemos citar prosperidade, pois o Senhor disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. A derrota dos inimigos, ao mencionar: ninguém se susterá diante de ti todos os dias de tua vida. Presença de Deus: não te deixarei, nem te desampararei. Assim o Senhor garantiu a Josué que Israel teria não uma jornada tranquila, haveria muitos inimigos e lutas, mas um final feliz e seguro, como acontece com aqueles que obedecem a Deus. O Senhor, Ele nos faz promessas assim como fez a Josué. Ele nos promete prosperidade. E eu não estou aqui falando que você vai ficar rico, milionário. Porque prosperidade não tem a ver com a quantidade do que você ganha, mas como você vive com aquilo com que você ganha. Há pessoas que ganham muito, 20, 30 mil no mês, e não são prósperas. E há pessoas que ganham um salário mínimo ou até menos, mas são prósperas. Conseguem viver, conseguem usufruir do que teoricamente seria pouco. O Senhor também nos promete a derrota dos nossos inimigos, das nossas dificuldades, das nossas lutas. Daquilo que tenta nos derrubar, daquilo que tenta nos desanimar. E por último, Ele nos promete a sua presença. Não te deixarei, nem te desampararei. Assim diz o Senhor para nós. Enquanto nós permanecermos fiel para com Ele, Ele irá permanecer fiel para conosco e não nos desamparará e não nos abandonará. Nós temos um advogado, nós temos um Deus santo que intercede por nós, que nos sustenta, que nos guarda, e a sua presença é real em nosso meio, e nós podemos sentir a sua presença, e Ele jamais nos desamparará. E nós precisamos buscar a sua face para que nós venhamos desempenhar um papel bíblico, santo, de um futuro líder, que talvez nós seremos, ou que talvez você já seja. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós venhamos fazer tudo para a glória e honra do Teu santo nome. Antes de encerrar essa lição, eu quero deixar alguns avisos. Aqui embaixo do vídeo está o número da nossa agência, da nossa conta, onde você pode estar dizimando, ofertando nesta manhã. Não importa se você não é membro da nossa igreja, se você é visitante, sinta-se à vontade para estar contribuindo. Esses dízimos e ofertas são exclusivamente para a manutenção do templo, para as despesas da casa do Senhor. E Deus irá derramar as tuas bênçãos sobre aqueles que assim o fizer. Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar em Cristo Jesus. Estou muito feliz por estar de volta com vocês. E qualquer dúvida, chama no chat, no particular, posta no nosso grupo. E na medida do possível nós estaremos respondendo os irmãos. Neste momento, peço que você curve a vossa cabeça, ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos por tudo, Deus, que o Senhor tem feito e ainda há de fazer.
Te damos graças por este momento maravilhoso diante da Tua presença, por essa palavra, ó Pai, por esta, Senhor, lição. Que essas palavras, Senhor, encontrem livre acesso em nossos corações e vão ficar gravadas em nós. Assim eu te peço e oro a Ti em nome do Teu Filho amado Jesus, a quem nós muito amamos e servimos. Amém.